Olá, vamos falar agora sobre sistema linfático. Bom, para falar desse sistema, eu vou estar comparando esse sistema. Ele tem uma semelhança, sim, tem algumas semelhanças como o funcionamento do sistema cardiocirculatório, tá? Então, a única coisa que ele não tem é uma bomba de funcionamento. Por exemplo, o sistema cardiocirculatório tem uma bomba de funcionamento, né? Uma bomba que impulsiona a corrente sanguínea, que é o coração. O sistema linfático já não tem essa bomba de funcionamento, tá? Então, é o próprio funcionamento dos órgãos, a própria posição da pessoa que faz esses sistemas, vamos dizer assim, funcionar, tá? Então, o que é de responsabilidade desse sistema? Tá? Então, o sistema linfático ele é responsável pelo retorno de líquido em excesso, né, para a corrente sanguínea. Então, os líquidos que estão em excesso nos tecidos, né, mais precisamente entre as células, né, que a gente fala que é os espaços intersticiais, então entre o espaço entre uma célula e outra, né, pode acumular esse líquido, né? Então esse líquido fica em excesso, né? E aí o sistema linfático tem a responsabilidade de fazer com que esse líquido retorne para a corrente sanguínea, tá? Então, ela acaba sendo um sistema alternativo de drenagem, né? Daí o nome das tais drenagens linfáticas, né? Que é para diminuir aí o acúmulo de líquido e tal, né? E então ele acaba sendo um sistema alternativo de drenagem, então auxilia na drenagem, né, do sistema venoso aí, e ele também auxilia o sistema imunológico através da sua capacidade de produção e amadurecimento, né? Mais precisamente falando de maturação, né? Maturação é a palavra certa. Maturação quer dizer amadurecimento dos linfonodos, tá? Dos linfócitos, mais precisamente, né? Então, amadurecimento, né? A maturação dos linfócitos que ocorre dentro dos linfonodos, né? Os linfonodos são pequenos órgãos que faz parte desse sistema, né? Que são os órgãos que vai trabalhar, que faz parte desse sistema. Eu vou explicar aí mais precisamente como que eles funcionam, tá? Então, como a gente falou, o sistema linfático tira esse líquido em excesso, né? Que fica ali nas células e tudo mais, tá? E essa é a sua principal função, tá? Então, esse sistema é composto por capilar linfático, os vasos linfáticos. Se compararmos ao sistema cardiocirculatório, nós temos os capilares, nós temos os vasos. No caso aqui, a linfa seria como o sangue do sistema cardiocirculatório. Então, aqui nós temos a linfa e nós temos os linfonodos, que são pequenos órgãos, né, que tem esse nome, que eles estão presentes no decorrer aí do sistema linfático, tá? Então, só para vocês terem uma noção, aqui em vermelhinho seria o sistema cardiovascular e aqui em verdinho é o sistema linfático, tá? Então, no decorrer aí desse sistema, nós encontramos esses órgãos aqui, tá em essas bolinhas verdinhas, são os linfonodos, tá? Então, nós encontramos os linfonodos e também encontramos os órgãos linfóides, que também são órgãos que faz parte do sistema linfático, porém, eles trabalham também em outras funções. Então, nós podemos dizer que são órgãos que trabalham indiretamente com o sistema linfático, tá? Vamos começar falando da linfa, que é um líquido cristalino, um líquido aquoso, né?
e está presente entre as células, né? Então, esse líquido cristalino e aquoso, ele está presente entre as células, é um líquido em excesso que fica lá entre as células, né, nos espaços intersticiais, que quando ele entra dentro dos vasos linfáticos, ele passa a se chamar de linfa, tá? Então, ele é cristalino, aquoso, quer dizer que ele é bem líquido, tá? E tem várias coisas presentes, né? Tem proteínas, tem sais presentes nessa linfa, tá? E nós temos em média aí 2 litros de linfa no nosso corpo, né? Enquanto de sangue nós temos de 5 a 7 litros, né? De linfa temos 2, tá? Os linfonodos, como eu falei para vocês, então são esses pequenos órgãos que estão presentes em diversos pontos da rede linfática, né, em todo o sistema linfático, e ele é responsável por filtrar essa linfa, né? Então, se por algum motivo o nosso corpo está sendo invadido por algum micro-organismo e tal, e esse micro-organismo está presente na linfa, esses linfonodos vai servir como uma espécie de filtragem, né? Vai fazer uma filtragem dessa linfa. E se tiver micro-organismo como bactérias, né? Enfim, qualquer tipo de micro-organismo, esses linfonodos vai eliminar, né? Dentro desses linfonodos vai estar presente os linfócitos, tá? Tem vários tipos de linfócitos. Os linfócitos T, vamos dizer assim, que ele é dos componentes mais importantes do sistema imunológico, tá? Então, os linfócitos T, ele faz parte do sistema imunológico, né? E dentro desses linfonodos, nós encontramos esses linfócitos T. Então, a partir do momento que a linfa passa por dentro desses linfonodos, né, e dá de cara aí, né, com os linfócitos T, esses micro-organismos, eles vão ser, de fato, parados, né? Eles vão ser eliminados de alguma forma. Pelo menos vai ter aí a tentativa desses linfócitos, esses anticorpos, combater esse micro-organismo aí, tá? Então, né, tanto vai ser encontrado dentro desses linfonodos os linfócitos, como os macrófagos também. Então, como eu posso te dizer? Lembra que eu falei para vocês que o sistema imunológico é como se fosse um exército, né? Um exército que está ali preparado para nos proteger. Então, nós temos várias categorias de soldados, né? Nós podemos entender que os linfócitos é aqueles que vão ficar na linha de frente, aí nós temos os macrófagos, basófilos. Então, cada soldado desses estão preparados para combater algum determinado micro-organismo, tá certo? Então, no caso aqui, se houver alguma invasão de um micro-organismo, que ele vai se encontrar na linfa, que é aquele líquido e tal, que eu falei para vocês. Na hora que eles passarem ali, se aproximar dos linfonodos, vai se deparar com esses soldados, no caso aí os linfócitos T e os macrófagos, né? Então, no caso aí, esse micro-organismo, de fato, ele vai ser confrontado, vamos dizer assim, tá? Na sequência aqui, nós vamos falar de capilares linfáticos. Então, capilares é uma espécie de um vaso, porém mais estreito, mais fino, né? Que está em contato direto com os tecidos, tá? Então, a elevação da pressão do líquido intersticial, com exceção da obstrução do sistema linfático, faz com que aumente o fluxo da linfa, né? Dessa forma, o sistema linfático é caracterizado como uma via unidirecional de drenagem. Então, os capilares, além dessa pressão que os tecidos, que o excesso de líquido
fazendo com que não tenha um retorno. Então, né, a partir do momento que a linfa entra dentro dos capilares, ela não consegue mais sair. Então, obrigatoriamente, eles vão, de alguma forma, eles estarão indo ali de volta para a corrente sanguínea, né, esse líquido em excesso. E também a sua estrutura, né, as suas portas de entrada e de saída, é como se fosse aquelas portas que só abrem em uma posição. Então, ela só vai abrir para entrar mesmo líquido dentro dos capilares, né? Essa porta, ela não vai conseguir, não é aberta no movimento contrário, né? Então, por conta disso, é como se fosse uma válvula, só abre numa direção, no contrário, ela não tem como abrir, então com isso o tecido não tem como sair. Por isso que a partir do momento que o líquido entra dentro desses capilares e alcança aí os vasos linfáticos, ele vai continuar o seu caminho, ele não vai sair de volta e voltar para as células ali, para aqueles espaços intersticiais, ok? Por isso que, né, tem essa observação de que o sistema é unidirecional de drenagem. Então, a partir do momento que entra, ele não sai mais, tá? Na sequência aí que eu falei para vocês, nós temos os órgãos linfóides, que são aqueles órgãos que têm várias funções e participam indiretamente aí com o sistema linfático. Um deles é o baço, né? Então, o baço, ele tem várias funções, né? Ele tem uma função de limpeza do sangue, né? Funcionando aí como um filtro, né? Então, ele participa do sistema imunológico, ele participa da resposta imunológica daquele organismo, né? Por quê? Porque ele reage contra esses agentes, os agentes infecciosos, então, os micro-organismos que tentam invadir aquele organismo, né? Ele também vai estar interagindo com esses micro-organismos. Por quê? Porque o baço serve como uma espécie de reservatório de um dos soldados, que é o macrófago. Então, se um micro-organismo invadir o organismo daquela pessoa e, de alguma forma, o macrófago vai ser útil para combater aquele micro-organismo, o baço vai estar atuando nessa destruição, né? No caso aí, destruindo esse micro-organismo, tá? Então, como ele também serve como uma limpeza, como eu falei anteriormente, então outras substâncias estranhas, como células sanguíneas que já são velhas, que não estão trabalhando muito bem, ele também vai fazer essa varredura, também vai fazer essa filtragem, removendo essas células velhas aí que não estão funcionando muito bem. E o baço também serve de reservatório para células novas do sangue, como o eritrócito, né? Até então, que mediante essa função do baço, quando o baço ele sofre algum tipo de lesão durante um acidente ou coisas do tipo, é um órgão que sangra por demais. Por quê? Porque ele é reservatório de células sanguíneas. Então, é um órgão que, quando ele é lesionado, a probabilidade dele desenvolver uma hemorragia interna grave é muito grande também, tá? O outro órgão linfóide que nós vamos falar é as tonsilas palatinas. Deixa eu até corrigir aqui. Tonsilas palatinas. Então, o que é as tonsilas? Então, são dois órgãos também. Eles estão posicionados estrategicamente para combater substâncias estranhas que sejam ingeridas, né? Então, consumidas ou inaladas, né? Porque elas estão situadas no fundo da boca, né? No caso aí das tonsilas palatinas, e também estão situadas na região da faringe, que é a adenoide, né? Que é a tonsila faríngea, que chamamos aí de adenoide, né? Então, são também órgãos que têm aí a presença de linfócitos, né? Voltando aí àquela história que os linfócitos é um dos soldados aí da linha de frente do sistema imunológico. Então,
se ingerido ou se inalado alguma substância estranha, né, algum micro-organismo, essas tonsilas vão tentar interagir aí com essas substâncias para tentar aí eliminá-las de alguma forma, tá? Então, o outro órgão também linfóide é o timo, né? Então, é um órgão que está localizado atrás do externo. A sua função é de distribuir os linfócitos para os outros órgãos linfóides e também para os linfonodos, tá? E também produz os hormônios que faz com que esses linfócitos, eles amadureçam, né? Então, que eles sofram a maturação, que é o amadurecimento, tá? Então, esse é um órgão que funciona muito bem durante o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Como, né, a criança nasce praticamente com o seu sistema imunológico zerado, né? No decorrer do crescimento e desenvolvimento, que esse sistema imunológico passa a ficar mais eficiente, né? Que até então a criança ela nasce praticamente o quê? Estéril, né? Ela só nasce e tem um pouco aí do sistema de defesa, né? Dos anticorpos da mãe, né? Então, esse é um órgão que funciona muito bem durante esse período. Após a puberdade, esse órgão, ele basicamente o que? Ele sofre um atrofiamento, então ele perde a sua capacidade de funcionamento, ele diminui, na verdade, né? Continua assim, participando aí, ajudando, né, na produção de anticorpos, mas, né, com uma frequência bem menor, com uma capacidade bem menor, né? Porque subentende o quê? Que durante esse crescimento e desenvolvimento, essa pessoa, essa criança já amadureceu, já deixou o seu sistema imunológico ok. Quando depois de adulto e velho, a gente já está praticamente imune a muitas doenças, muitas bactérias, né? Vamos dizer assim. Então, é um órgão que, como eu falei, ele funciona muito ativamente quando criança, ok? Então, basicamente é isso, nosso sistema linfático, então, é um sistema que trabalha diretamente aí nessa questão da drenagem, do retorno desse líquido em excesso para a corrente sanguínea e trabalha aí também auxiliando o sistema imunológico, ok? Então, de sistema linfático é só.